Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amigos, ouvintes e telespectadores aqui do nosso EBD em Síntese Podcast, seu programa semanal de aprendizado específico, teológico e, em especial, para a Escola Bíblica Dominical. Tanto é que o nome é EBD em Síntese Podcast. É uma realização aqui da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, presidida pelo nosso pastor Martim Alves da Silva. E este também é promovido pelo nosso Departamento de Educação Cristã, chamado de DENEC. Então, hoje, meus irmãos, nós estamos tratando com vocês, na lição aqui de juvenis, nós vamos tratar a lição de número 5, e esta lição, ela tem um tema importantíssimo para os dias atuais. Nós estamos caminhando na lição em si, nas lições, já estamos na lição do número 5, e o professor atentou especificamente, já trouxe aquele contexto histórico a respeito de como seria o livro do próprio Apocalipse, e entendendo isso, nós aprendemos que o livro do Apocalipse, ele tem um teor histórico, tem um teor profético, tem símbolos, mas ele não é apenas alegórico, como alguns entendem, mas ele tem situações específicas, ele está dividido em três partes. A primeira parte se refere à própria igreja, a segunda parte vai se referir às coisas que o apóstolo João estava vendo naquele momento ali, o futuro, que nós chamamos aqui de escatologia, e também a vinda de Cristo em glória. Então, o livro em si, ele está trazendo situações bem específicas, vai revelar como será o futuro, vai revelar como será o iníquo, apresentará quem é o chamado anticristo, vai mostrar um período que nós chamamos de grande tribulação, e a lição de hoje é chamada Professor Francisco Moab. Nós estamos aqui juntos mais uma vez, meus amados irmãos. A lição Glória a de hoje Deus. tem o título de Os Mártires. Então, começando aqui com o professor Moab, que todos já conhecem, nós temos três objetivos, professor. Cite-os, por favor. Amém. É um prazer enorme estar de volta com vocês e que possa ser um momento enriquecedor para todos nós, né? E Amém. esses objetivos, queridos professores, é importante que a gente tenha-os em mente para que a nossa aula ela possa caminhar e trazer um resultado esperado para os alunos. Esses objetivos vão apontar exatamente para que caminho, né, nós estamos percorrendo, ou em que caminho estamos percorrendo, qual é o alvo. Então, ponto 1, pontuar quem são os mártires descritos no Apocalipse. Então, no texto bíblico que nós estaremos lendo, vai estar falando dos mártires, e a gente precisa saber quem são esses mártires, explicar a causa e as consequências do seu martírio e mostrar o clamor dos mártires e a vingança prometida pelo Senhor. Esses são os pontos que é importante termos clareza no final das aulas. Amém. Professor Francisco Lima, temos aí o texto áureo, o texto bíblico, o texto principal, a depender de cada lição, né? Mas aqui o texto áureo de hoje e a leitura bíblica em classe em si está baseado em quais textos das Escrituras Sagradas, professor? A paz do Senhor, presbítero, professor Otoniel Félix de Lima, professor diácono Moab Santos de Farias. É um prazer estar aqui mais uma vez e agora com os senhores na lição de número 5. Tivemos aqui outrora na lição de número 1, fazendo a abertura do trimestre, que foi uma bênção. E agora com o senhor aqui, presbítero Otoniel, na lição de número 5, para falar sobre os mártires, como bem posicionou aí o nosso diácono Moab Santos de Faria, professor aqui da nossa escola dominical. Hoje nós estamos aqui com o texto áureo, que encontra-se posicionado lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo de número 9, que diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. A nossa leitura aqui, bíblica em classe, está posicionada do versículo 9 ao 11 de Apocalipse, também capítulo 6, e damos um salto, vamos para o capítulo 14, apenas o versículo 13. Estaremos trabalhando todas essas passagens em sala de aula. Muito bem, antes de continuarmos, não se esqueça de compartilhar aí com os amigos da Escola Bíblica Dominical, também curta a programação aqui que foi feita especialmente para você, professor, e também aluno que está nos acompanhando. Deus abençoe a cada um. Vamos aqui informar como a lição vai ser dividida. A lição aqui, ela está dividida na primeira parte, quem são os mártires? É uma pergunta. A segunda parte da lição, ela traz o tema a causa do martírio.
A terceira parte da lição, ela traz já as consequências do martírio. Então, cada parte também tem seus subtópicos que vai tratar justamente sobre o martírio, quem são os mártires, esse período, como se deu, como vai se dar, na verdade. E, em especial, em primeiro lugar, o professor, no domingo, professores, Moab e Francisco, eles conhecendo o aluno, sabendo quais são as características de cada aluno, ele vai tentar expor essa aula porque é um desafio muito grande para o professor. Ele vai tentar expor essa aula de uma forma mais, assim, pormenorizada, entendendo o entendimento de cada um, as dificuldades que cada um tem. Então, com isso, fazendo essa interação, entendendo isso, ele vai mostrar que a lição de hoje, por exemplo, nós estamos tratando sobre os martírios. Então, em que período da lição nós estamos, né? O capítulo de número 6 que você acabou de ler, capítulo 6, versículo 9 ao 11, e os capítulos 14, versículo 13, do livro do Apocalipse, vai nos situar onde nós estamos na lição. A lição ela vai estar naquele período que nós chamamos, professores, de grande tribulação. Então, vale salientar que nós estamos aqui em um período de grande tribulação. Esse martírio, ele vai ocorrer, eles acontecerão, os martírios, né, dos discípulos, dos santos do Senhor que acontecerá nesse período. Esse período é importante frisar porque nós estamos agora na grande tribulação. E a grande tribulação ocorrerá após o arrebatamento da igreja, né? Não devemos esquecer que esse é o período que nós adentramos agora na lição, chamado de grande tribulação, professores. Isso mesmo, querido. Eu estava vendo aqui de trás para frente, né? Se fôssemos fazer assim, através de uma cronologia, nós temos o novo céu e nova terra como um evento. O que antecede a isso? O juízo final, o milênio, a manifestação em glória e antes a grande tribulação, que é após o arrebatamento da igreja. Isso eu fiz de trás para frente. Período de 7 anos, 2 etapas de 3 anos e meio. E daí é interessante entrar na sala de aula com este pensamento do evento que estamos falando, porque aí a gente não vai incorrer em erros. Não é que é normal, mas a gente vê aqui e acolá alguns professores confundindo as etapas dentro de um Hum, processo, e isso atrapalha muito. Então, assim, uma dica que eu dou no primeiro momento, querido professor Moab, querido professor Otoniel, é que, como o senhor bem posicionou aí, todos fiquem atentos a, a olhar com cuidado a cronologia dos eventos, dizendo já em sala em que momento da etapa nós estamos aqui posicionando o assunto. Muito bem, justamente, professor Moab, porque o período que vai acontecer esses eventos, esses martírios de uma forma mais incisiva, é nesse período que nós chamamos de grande tribulação. E esse período, também profetizado ainda no livro do profeta Daniel, né? Nas chamadas 70 semanas de Daniel. Então, professor, no domingo, professor Moab, é uma sugestão, ele cria um gráfico demonstrando ali as 70 semanas de Daniel, demonstrando que nessa última semana, nessa que a gente chama de 70ª semana, acontecerá esses eventos, que vai englobar não só os mártires, mas também acontecerá outras situações, porque aqui no livro do Apocalipse, professor Moab, o capítulo 6, ele começa com a abertura dos selos. Então, existe uma sequência de selos e taças que acontecerá justamente nesse período. Exatamente, né? E a lição, ela quando está montada para responder nesse primeiro tópico, quem são os mártires, ela inicia citando diversos mártires que vêm acontecendo no decorrer da história, justamente para que haja em determinado ponto uma distinção entre os mártires antes da grande tribulação e os mártires no período da grande tribulação. Quando nós falamos dos mártires do período da grande tribulação, nós estamos falando dos mártires que ocorrerão no meio da grande tribulação, que é quando o sistema fica rigoroso, né? Nós sabemos que quando a igreja subir, for arrebatada para o céu, inicia o período da grande tribulação, onde a metade desses 7 anos será uma metade de uma aparência paz, né? Mas Uhum. com 3 anos e meio finais é quando a situação ficará complicada para todos aqueles que se aproximam de algo que aponta para Cristo. E esses mártires são pessoas, né, que morrerão por conta de Cristo, né? Eles não são chamados de igreja, porque a igreja foi arrebatada antes da grande tribulação.
E observando o texto bíblico, nós percebemos o seguinte, que são pessoas que foram mortas e as suas almas estão clamando, né? Existem diversas linhas de entendimento contrária à Bíblia Sagrada, que acreditam no sono da alma, que dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas nós estaremos aprendendo nesse trimestre que a igreja já foi arrebatada. É tanto que, se você olhar o capítulo 4 do livro de Apocalipse, haverá uma distinção, né, quando termina de falar sobre a igreja, que a igreja é citada nos 3 primeiros capítulos. No capítulo 4, diz assim: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E você observa que, a partir deste momento, igreja não é mais mencionada. Igreja foi mencionada apenas nos capítulos anteriores. E é nesse contexto que a gente vai trabalhar. Mártires, aquelas pessoas que não participaram do arrebatamento da igreja, estão na terra e que agora vão padecer por conta do evangelho de Cristo. Muito bem, dessa forma. É dessa forma justamente que o professor tem que começar na sala de aula demonstrando, mostrando que realmente os fatos que estão acontecendo aqui nesse período de grande tribulação, uma situação que ocorrerá após o chamado arrebatamento da igreja. Lembrando que o arrebatamento da igreja foi algo revelado no Novo Testamento como um mistério, inclusive, que estava oculto em Deus. Porque quando ele é demonstrado, inclusive nas cartas do apóstolo Paulo, ele traz uma revelação totalmente distinta de como seria esse evento. Aí ele vai citar em 1 Tessalonicenses 4, o famoso texto de 4, capítulo 16, versículo 16, versículo 17 em diante, né? A partir do 16, quando ele fala a respeito do soar da trombeta. Então, ele demonstra que naquele momento haverá uma ressurreição de santos, a igreja será arrebatada e, como você bem falou, ocorrerá justamente em um período em que a igreja não estará mais na terra. E justamente, como você bem citou aí, é bom frisar que realmente entre os capítulos aí de número 4, 5 até o 19, a igreja não é citada em nenhum momento. Pelo contrário, as pessoas que haverão de se converter nesse período, porque haverá sim salvação, e é um período tão tenebroso que o próprio capítulo 6 do Apocalipse, versículo 16, vai dizer que as pessoas que estarão nesse período dirão assim: montes e rochedos cair sobre nós para que fujamos da ira do Cordeiro. Ou seja, é um período chamado de ira do Cordeiro. Logo, se é a ira do Cordeiro, não tem lógica dessa ira vir também sobre a sua própria noiva, a igreja. Não. Por isso que a igreja precisa sair e cumprir, inclusive, 3:10 de Apocalipse, né? Como guardaste a palavra da minha paciência. É uma profecia, é algo profético. Guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo. Ou seja, esse é o período realmente que está por vir, que Jesus está citando ali ao apóstolo João, professores. E nesse momento aqui é bom frisar realmente porque há várias linhas, como você falou, de interpretações que entendem de forma diversa, mas isso não significa dizer que, vamos dizer assim, eles estão corretos. Não, porque analisando as escrituras sagradas, você vai observar e em conjunto com o livro do profeta Daniel, no capítulo 7, e capítulo 9 também, em especial, você observa, professores, que nesse caso aí não tem como fugir do livro do profeta Daniel. Por que não tem como fugir do livro do profeta Daniel? Porque o profeta Daniel também vai falar especificamente sobre esse período, inclusive no capítulo 9 ali, né? A partir do versículo de número 26, ele vai citar justamente a respeito de como surgirá essa chamada última semana. Ele chama também ele revela que este homem que há de aparecer, chamado aqui no Novo Testamento de Anticristo, ele é demonstrado como um iníquo, um príncipe que há de vir, ele chama de príncipe que há de vir. Por que seria o príncipe? Porque o povo do príncipe que Jesus cita em Mateus capítulo 24, que se refere a Roma, já veio em 70, destruiu a nação de Israel, e é um período específico para a nação judaica em especial, e o mundo em si. Ou seja, é um período de juízo que haverá sobre o mundo. Então, entendendo isso, você vai realmente fazer com que seu aluno entenda de forma mais específica e não seja iludido com circunstâncias ou outras teologias ou outros entendimentos que tem por aí. Porque quando no livro do profeta Daniel, no capítulo número 9, ele vai demonstrar esse estudo da chamada 70 semanas, ele diz assim: entende? Olha só, primeira coisa que Daniel diz, entende? Quer dizer, o anjo diz para Daniel na interpretação: entenda e veja que 70 semanas são determinadas sobre o teu povo. Aí ele fala sobre o teu povo, ou seja, é uma situação específica com a nação de Israel. Sobre a tua santa cidade, ou seja, ele está especificando, em especial, a nação de quem? Israel, sim ou não? Sim. Ou seja, a tua santa cidade, e ele começa a determinar
os tempos e as estações que hão de acontecer. Ou seja, aí você vai observar que, fazendo esse link com o capítulo de número 6 aqui, que estamos iniciando aqui agora, com esses mártires, você vai ver que no capítulo 6 aparece os primeiros selos que são abertos, o cavaleiro do cavalo branco e os outros cavalos que vão aparecer com seus cavaleiros, vermelho, preto, amarelo. Ou seja, a tribulação propriamente dita, ela começa a ter ser intensiva, de uma forma mais intensiva. E com isso, professores, nós já começamos a entender que as pessoas que ali estarão, as pessoas que crerão, as pessoas que estarão diante daquele cenário, que ficaram, e com isso você observa que haverá uma situação muito terrível. Por isso que não devemos confundir, professores, com as perseguições que houve em toda a história da igreja, que houve na igreja primitiva, que houve no período do Império Romano. Não devemos confundir com essas perseguições, porque perseguições sempre ocorreu. Só que aqui, professor Moá, professor Francisco, haverá uma situação mais intensa e não de uma forma localizada como ocorreu em algumas regiões, como hoje ocorre também. Então a lição também traz essa distinção, como você bem citou, para nós fazermos justamente a distinção do período que foi antes, na era da igreja primitiva e também Idade Média por ali, e também nos dias atuais, porque nos dias atuais também é uma grande perseguição, mas ainda não é a perseguição profetizada e dita aqui no capítulo número 6 do Apocalipse. Isso, eu estava olhando aqui a lição, e mais uma vez, parabéns aí para a CPAD, que ela faz exatamente isso que o senhor Ian Passan distribuiu muito bem. Ela pega a questão em si, ou seja, o objetivo aqui, né? Ela já, no começo, já vai dirimindo, mostrando aqui, através de uma rápida declaração, análise do fato, do objetivo em questão, ela vai aqui mostrando que identificando o mártir como sendo, né, dizendo que significa testemunha, ela sai dizendo que o que são esses mártires, como eles são ali através conceituados. Ela diz que mártires são aquelas pessoas que sofrem perseguições, mas que não sofrem só perseguições. Elas terminam esta perseguição dando na morte deles, por testemunharem. E aí ela diz, como se estás falando de uma testemunha cristã, por testemunharem sobre a pessoa de Cristo. Então, esses mártires, eles só são chamados de testemunhas fiéis, porque eles não têm suas vidas por preciosas, eles não aceitam negar o Senhor Jesus Cristo. E aí a revista aqui, de forma certeira, cita já como referência Atos 7, né, citando a história de Estevão, por exemplo. Né? E veja que, de fato, é um mártir exemplar, né? É alguém que é uma testemunha fiel, um crente, um servo de Deus, porque quando a gente vai olhar aqui para Atos capítulo 7, principalmente aqueles últimos versículos do 7, aqui do capítulo 7 em Atos, a gente percebe como esse homem morre, professor. Como esse homem morre, né? A gente olha para cá e percebe que ele, ao receber as pedradas, ele não olha para quem está ali apedrejando para, sabe, elevar eles a uma Amaldiçoar, né? palavra de maldição. Isso. Ele olha para o céu e diz: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Você imagina o sangue descendo e olha as palavras de um mártir. E ele vai, se põe de joelhos, aquele que está nos céus, à destra de Deus, em pé, vendo aquilo acontecer, eleva sua voz e diz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E aí, a partir disso, ele vai e adormece. Então, ou seja, isso é um mártir de verdade, né? Isso aqui pode-se dizer que é uma testemunha fiel. Então, como o senhor disse aí, a história da igreja, quando a gente olha tanto para Israel como para a igreja, a gente vê o sofrimento, as prisões, os escárnios, a fome, né? O quanto que esses homens foram privados de muitas coisas, eles sofreram por causa do evangelho, os açoites foram partidos ao meio. Aí, como diz o escritor, né? Diz que eles são homens, testemunhas, dos quais o mundo não era digno. Olha que coisa forte. O mundo não merecia ter essas pessoas, receber essas pessoas. Sabe? É como se dissesse assim, as palavrinhas de uns e outros deste tempo, que fala que nós temos uma dívida eterna com um determinado público. Então, determinada plateia aí já fala essas coisas. Este público aqui de mártires fiéis, de fato, o mundo não merecia ter eles, porque eles são homens
e mulheres que foram dados como que presenteados a este planeta, este mundo, pelo próprio Deus. Eu digo isso porque eles são diferenciados. Eles foram provados e aprovados pelo próprio Deus. Homens que são chamados de heróis e heroínas da fé. Então, assim, Justamente. o martírio no Egito, o martírio no reino persa, nenhum desses, sabe, que estão aqui enumerados na revista, se compara com esses que o senhor está falando e está pontuado aqui no subtópico 3, que são os mártires do Apocalipse. Então, a gente tem que separar os que se converterão a Cristo, né, como diz a lição, no período aqui chamado Grande Tribulação, e por se converterem a Cristo, não negarem o nome dele, eles morrem por causa da sua fé. E É. isso, esse comportamento deles, né, deles rejeitarem o mal, o pecado, eles terminam despertando o ódio. Então, eles serão perseguidos. Eles Uhum. serão perseguidos e muitos dali, a gente vai ver o público judeu, muitos deles fazendo uma aliança, ou seja, renovando a sua aliança para com o Messias, reconhecendo Jesus Cristo como o prometido. Eles vão Isso. olhar especialmente para aquela passagem de Zacarias, né? Zacarias, capítulo de número 12, né? Ali, aquela história ali em diante, versículo 10 especialmente. Eles vão olhar para lá com o coração dizendo: encontramos, é ele, É, é a solução para justamente. nós. Então, o anticristo vai olhar vendo eles adorando o Messias, tendo como seu Deus, não vai aceitar esta adoração ao Senhor, tendo como Deus. E aí, o que ele vai fazer? Ele sai matando um por um, certo? Inúmeros cristãos, como Apocalipse 13 vai revelar ali, a partir do versículo 3. Então, e aí o derramamento de sangue será muito. Interessante. É Sim, interessante. Porque vão olhar e vão dizer: nunca antes aconteceu isso aqui. É muito sangue, então serão degolados em praça pública, e aquilo que é tido como, segundo o Apocalipse 12, 17, etc e tal, e outros versículos, outros capítulos, o capítulo 20, por exemplo, isso que é tido como anormal vai chamar a atenção de muita gente, e aí eles vão começar a clamar. Isso aí traz para a gente aquela passagem lá de Mateus 24, 9, quando Jesus, com seus discípulos, em uma caminhada, em uma das suas caminhadas, para e diz: olha para eles e diz: vos hão de entregar para seres atormentados, e vão uhum, matar vocês. Vocês serão odiados. Esse ódio aqui não é só um ódio velado, é um ódio estampado. É um ódio que eu olho e vejo aquilo aqui, ó, sabe? Personificado através daquela pessoa que vem com maldades contra a minha pessoa. E todas as gentes da face da terra que estão do lado da tríade do mal vai passar esse ódio com facilidade para esses que são chamados dos mártires, tratados aí agora na lição, como os mártires do Apocalipse. justamente. Interessante que o que você cita aí, porque a diferenciação tem que ser feita, professor Moab. Por que tem que ser feita? Para que não haja confusão de mártires que ocorreram na igreja primitiva, como também mártires que ocorrem na história da igreja em si, né? Inclusive hoje no que chamamos de janela 1040, na questão missiológica, no que chamamos de igreja perseguida. E importante frisar porque a distinção é importante porque o termo, inclusive, para mártir, o grego é martis, né? Martis, para justamente identificar três situações. A primeira seria uma questão legal, que quando você lê os textos em grego, como por exemplo, Mateus capítulo 18, versículo 16, vai demonstrar uma questão relacionada à questão legal. Ou seja, tem a ver com lei, com o convívio entre duas pessoas, uma responsabilidade que está diante de alguém que tem que ser cumprida. Então, o exemplo aqui de Mateus 18, 16 é importante porque frisa isso. Outra questão também, não só legal, mas também como em sentido histórico, porque o trecho que o nosso amigo professor Francisco falou tem a ver justamente com Hebreus capítulo 11, né? Ou seja, é histórico para demonstrar como se fosse uma testemunha, certo? O sentido histórico é uma testemunha sobre nossas atitudes. E uma terceira situação, que é importante frisar também, é o sentido ético do termo, sentido ético do termo Marte. Qual é o sentido ético? Entra justamente nessa questão de testemunhar a ponto de morrer. Inclusive, o dicionarista Strong, quando ele cita o termo ético, ele vai citar Atos capítulo 20, e o versículo de número, deixa eu pegar aqui que eu peguei, 22, Atos capítulo 22, versículo 20, eu quero ler ele, que diz assim,
era Paulo no caso falando, né? E quando o sangue de Estevão, tua testemunho, Senhor, se derramava, também eu estava presente e consentia com a sua morte e guardava as capas dos que o matavam. Ou seja, você observa que testemunha aqui, Marte aqui, é testemunhar a ponto de morrer. Então, em toda a igreja, em toda a era cristã, tem essa questão relacionada à perseguição, e hoje não é diferente, professor Moab. Exatamente, né? Eu queria até chamar a atenção, aqui ainda fazer menção a esses mártires, no versículo 10, capítulo 6 de Apocalipse, versículo 10, diz, havendo aberto, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Veja que essas almas estão pedindo vingança, né? Pedindo vingança, justamente porque foram, faz referência a pessoas mortas por conta do evangelho. Eles Uhum. pedem vingança, e pedem isso ao próprio Deus, significa dizer que a causa da morte deles era o próprio Deus. E o interessante aqui também é que estas almas estão apresentando as suas petições abaixo do altar. Então, há uma linha de entendimento que associa esse altar ao altar de holocausto, né, por fazer menção à morte dos mártires, a essa oferta em sacrifício vivo, né, porque quando se ofertava no holocausto, o sangue ele escorria, né, então é como se esse sangue que escorreu, que está abaixo do altar, representasse, né, mas há uma outra linha de entendimento que associa esse altar ao altar de incenso, fazendo menção a Isaías capítulo 6, né? Por ser o altar que está diante de Deus, fazendo apontando ao altar que está diante de Deus. Então, estas almas são pessoas que estão morrendo por conta do evangelho, na grande tribulação, e essas pessoas estão pedindo vingança, mas não é uma vingança no padrão humano que a gente conhece, mas uma ação justa da parte de Deus, uma ação perfeita de Deus. É tanto que a nós não compete a vingança, porque não somos justos ao executar uma vingança. Isso. Mas Deus é Deus de vingança. Por quê? Porque Deus é um Deus que é justo em todas as suas obras. E isso já confronta também um grupo que acredita no sono da alma, né? Isso. Que quando morre, você não sabe o que está, não sabe onde está, não sabe o que está fazendo. Uhum. Aqui não. Você percebe que pessoas morreram e depois de sua morte há uma conversa, há um pedido, há um clamor e uma súplica a Deus em prol de uma atitude, de uma vingança. Então, nós temos aí um estado intermediário em que as pessoas estão em sã consciência. E o texto aqui não é simbólico, porque mostra que eles clamam. Eles clamam, eles estão clamando a Deus e há uma resposta para eles, que devem repousar. Então, justamente para demonstrar esse período que será um período tenebroso, diferentemente do período dos dias atuais e dos dias que se passaram. Inclusive, eu dou aqui uma dica para os irmãos na classe, levar para suas classes, é, a lista da chamada Perseguição 2024, promovida pelas Portas Abertas. Portas Abertas é uma organização interdenominacional em que trabalha exclusivamente para ajudar a igreja que sofre, a igreja perseguida. Então, você vai observar que lá eles mantêm uma lista atualizada, lá tem muita informação relacionada a países que realmente onde há uma severa perseguição e em outras localidades em que não há uma severa perseguição, mas há uma grande situação que deve ser observada. A ajuda financeira, ajuda com Bíblia, ajuda relacionada ao próprio social, as pessoas aprendem profissão. Então, a igreja perseguida, a igreja subterrânea. Então, é essencial para você demonstrar que, como na Coreia do Norte, por exemplo, que é o primeiro país da lista lá, que a dificuldade é enorme, mas ainda não é a chamada Grande Tribulação, porque há um período específico para isso. Inclusive, como dizemos aqui, o livro do profeta Daniel, lá no Antigo Testamento, é que vai trazer de uma forma bem detalhada esse tema que o apóstolo João aqui praticamente interpreta.
nós citamos Daniel 9, a partir do versículo número 24, 70 semanas, né, estão terminadas já mais para frente lá no versículo número 27, as chamadas 70 semanas de Daniel. Então, por que nós estamos relembrando isso aqui? Porque a última semana é a semana em que aparecerá o inimigo, que ele cessará o sacrifício. Você vai ler isso no livro do profeta Daniel. E é importante citar isso aí, porque eu tenho um comentário judaico em mãos, e o comentário judaico do doutor cristão, né? Judaico do Novo Testamento, é um comentário judaico do Novo Testamento, o nome dele é David Stern. Ele é um judeu convertido a Cristo, né? Ou seja, messiânico. E no capítulo de número 24 de Mateus, ele explicando sobre justamente esse período que nós chamamos aqui de 7 anos de tribulação, porque se é uma semana, a última semana, então nós calculamos, entendemos assim, né? Que essa última semana se refere a uma semana de 7 anos, porque cada dia equivale a um ano, justamente pela profecia que assim revela. E o próprio David Stern, ele cita os rabinos, ele cita inclusive aqui como é que os rabinos entendiam essa questão dos 7 anos realmente como entendemos hoje. Então não é uma interpretação nova, como alguém pode dizer, criou-se a partir de Nelson Darby para cá. Estamos falando aqui mais na questão chamada de dispensacionalista, e isso é importante frisar, porque no capítulo número 24 aqui de Mateus, ele citando, ele vai dizer justamente sobre esse período de tribulação, ele fala que são períodos tenebrosos. Ele vai citar Amós 4:7, ele vai citar aqui os chamados rabinos que interpretavam o texto, ele vai citar o rabino Isaac e Yohanan, ele cita aqui o Talmud, e no final ele cita o local onde ele extraiu essas informações, que é um período justamente chamado de 7 anos, de grande tribulação, que eles estão esperando o Messias. Ele diz assim: depois de toda essa situação, no 6º ano, eles dizem, haverá ações. Aí ele diz, a luz que se segue sejam rumores de guerras, que Jesus está citando em Mateus capítulo 24, versículo 6, e diz assim, vozes celestiais. Aí ele cita o chamado shofar, né? Que é para anunciar a vinda do Messias, que Paulo vai citar, dada a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão primeiro. Então, o hebreu entende isso, que é a ordem através do chamado shofar. A chamada era um chamado militar. E ele vai interpretando dizendo assim que, no final dos 7 anos, o filho de Davi virá. E ele cita aqui o Sanedrim, capítulo 97, versículo A. E isso é importante se citar, porque para demonstrar que esse é um período realmente futuro. E aqui, quando adentramos realmente nesse período futuro, aí nós vamos realmente compreender que os mártires não são pessoas que fazem parte da igreja. São pessoas, professor Francisco, que estão em um período tribulacional, em um período em que o livro do profeta Daniel e o próprio apóstolo João vai chamar de santos. Ele não chama de igreja, eles dizem que são santos. Então são chamados santos da grande tribulação. Santos da grande tribulação. O irmão citou aí, lembrou-me do que falou anteriormente. Daniel, capítulo 7, 25, quando ele, lá, aquilo é revelação pura, é um livro que anda ligado com o Apocalipse. Ele diz que proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, se tratando dos mártires. Ele diz que cuidará em mudar os tempos e a lei. Olha que coisa, hein? E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Ou seja, isso aqui, quando Daniel, usado pelo Espírito Santo, fala para nós, ele está falando de um sofrimento que alcança todos os campos da vida. Veja que ele diz aqui, ele usa a mudança, ele traz a mudança, né, mudar os tempos, a mudança dos tempos e a lei. Ou seja, veja, as coisas estarão tomadas por uma desordem total. Então, esses que estão ali, os mártires, eles, só o cordeiro. A única coisa que eles têm para guiar eles ali é a palavra. É o que está nas escrituras. É tanto que aqui no tópico número 2 da lição, quando ele diz aqui para a gente, o tópico número 2, falando sobre a causa do martírio, ele já traz no subtópico 1 o que eu estou dizendo, amor à palavra de Deus. Então, durante a grande tribulação, as pessoas se nortearão, porque os tempos e as leis, elas sofrerão, sabe, uma mudança drástica. Então, as pessoas não poderão olhar para as estações, não poderão olhar para as leis que os homens criaram. Tem que ficar focada no Cordeiro, na palavra do Cordeiro. Então, mesmo após o arrebatamento da igreja, me parece, eu olhando aqui para Apocalipse capítulo 12, versículo 11, que diz assim, ó,
e eles o vencerão pelo sangue do Cordeiro. Veja o que eu estou dizendo. E pela palavra do seu testemunho. Veja. E não amaram a sua vida até a morte. Então, eu acredito aqui, olhando para Apocalipse capítulo 12, versículo 11, que o arrebatamento, né, o povo que o Senhor levou com ele, arrebatou, né, aquilo ali, de certa forma, gerou um sentimento de culpa muito grande nesses que são tratados como os mártires da grande tribulação. Porque esses que estão aqui estão dispostos a não perder essa oportunidade. Por isso que começamos a lição dizendo que eles não têm, de fato, esses mártires, a sua vida por preciosa. Então, durante a grande tribulação, eles vão ler a palavra de Deus, eles vão se atentar, eles vão refletir, sabe? Porque mesmo depois disso tudo, eles se prendendo à palavra, eles sofrerão muito, porque vão olhar para as estações e não vão se nortear. Eles vão olhar para as leis e eles vão ver que estão tudo modificado. Então, os mártires, eles terão que sacrificar suas vidas para, através disso, proclamar a palavra de Deus, para, através disso, conseguir estar com aqueles que estão já com Cristo. Então, ainda que diz aqui o comentarista, ainda que um verdadeiro cristão, aplicando para esse tempo, cristão esteja em grande aflição, ele jamais deve negar o Senhor, o seu Salvador. Jamais deve se dobrar, se curvar diante de uma outra entidade, das leis que estão criando, de um outro que se apresenta como o Senhor. E ele cita o exemplo de João. Ainda que preso numa ilha, né? O que ele diz para a gente? Apocalipse 9, que ele estava lá na ilha de Patmos, mas por causa da palavra de Deus, né? E pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, ainda que eu venha sofrer, né, como diz o outro aqui por aqui, uma linguagem mais atual, tomar uma cadeia, você sabe? Ainda que eu venha estar preso, eu não venha negar. Se aquela prisão for por causa do meu amor a Deus, a sua palavra, eu venha lembrar que se eu negar a ele, vai ser pior. Então, assim, nós temos aqui o testemunho de Jesus Cristo, nós temos aqui o amor à palavra, sabe? E esses mártires, por se apegarem ao testemunho do Cordeiro, a se apegarem à palavra de Deus, vão sofrer de forma impiedosa. Entretanto, nós precisamos pensar, né? Se não queremos viver tudo isso, ser um desses que estão ali na tribulação, na grande tribulação, a gente agora precisa rever muitas coisas imediatamente para subir com o Senhor assim que ele vier buscar o seu povo. Desse jeito, professor, porque, como você cita aí, e o autor da lição, ele justamente traz esse enfoque. O momento em que estamos citando aqui é o momento após o arrebatamento. O autor da lição, ele traz esse enfoque aqui justamente para que as pessoas não confundam após o arrebatamento. Ele diz assim, vamos entender isso melhor. Após a era da igreja na terra, ou seja, já fazendo a distinção entre igreja e Israel, né? Ou seja, período da igreja, a igreja sai, então começa a acontecer tais eventos. E as almas que estavam debaixo do altar aqui, elas estão ali na abertura do quinto selo, professor Moab. Abertura do quinto selo. Nós temos muita coisa para falar, mas o tempo também está indo embora, né? Mas aqui vamos resumir mais um pouco, porque já estamos chegando ao fim. Mas lembrando que aqui nós estamos nesse período chamado Grande Tribulação. A lição ela vai dizer que o motivo, né? Ainda vamos aqui falar de forma breve, mas vamos falar o motivo que seria a causa do martírio. Lembrando que João capítulo 7, versículo de número 14, né? 7 e 14, isso. Quando ele se pergunta de onde vem aquela grande multidão, João diz assim, que viu uma multidão vindo da grande tribulação e lavaram as vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, esse é o período em que eles estão passando, o período em que se levantou o chamado anticristo, o período em que aparece também duas testemunhas pregando o evangelho nesse período, o período em que aparece o falso profeta, ou seja, é um período justamente da chamada última semana de Daniel, onde haverá uma grande realmente tribulação, aquela que Jesus fala em Mateus 24, a qual nunca houve na terra. Então, nesse período haverá essas mortes, esse martírio, que é por causa justamente do que? Amor à palavra de Deus e pelo testemunho do Senhor. E as consequências desse martírio foram justamente o amor a Cristo. Exatamente, né? E quando nós observamos esse texto, a partir do capítulo 4, nós percebemos que na visão de João, nós temos o trono, né? O Senhor, e próximos ao trono nós temos 24 anciãos, né? Que Isso. há um entendimento onde esses 24 anciãos representam a igreja glorificada.
É tanto que quando nós fazemos menção aos mártires da grande tribulação, eles estão abaixo do altar, que por isso representam justamente as pessoas que morreram por conta do evangelho, mas ainda não passaram para a glorificação. E quando eles clamam ao Senhor, observe o que diz aqui no versículo 11: e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Estamos aqui falando de pessoas sendo mortas por conta de Cristo. Nós estamos aqui falando de um período de grande dor, mas que Deus não perdeu o controle. Deus conhece cada uma dessas pessoas, Deus conhece a quantidade de cada uma delas. Hum. É tanto que ele diz: espere, a justiça, o momento da vingança vai acontecer, mas vai acontecer no tempo certo, porque ainda há um número de se completar de mártires, né? Para quem pensa que Deus não tem um controle sobre todas as coisas, apesar de falar de mártires, a gente está falando de um momento complicado, um momento de dor, né? De morte. Mas Deus está no controle de todas as coisas. E observe que a estes mártires, depois desse clamor, o versículo 11 diz: e foram dadas a cada um compridas vestes brancas. Então, eles estão recebendo vestes brancas. Então, fala de pessoas que estão passando por um processo, enquanto a igreja já está glorificada. Verdade. E de acordo com um comentário que eu ouvi, nós estávamos até conversando sobre isso. Um judeu, existe um livro judaico chamado de O Guia Mais Completo do Judaísmo. Então lá ele cita que no judaísmo do primeiro século, e é importante frisar isso porque João era um judeu, então ele falou para pessoas que entendiam o que eles estavam querendo dizer. Por isso que às vezes a linguagem do Apocalipse para muitos é um pouco obscura, porque há muitas coisas relacionadas a um contexto histórico. Então, há dois momentos em que eles citam justamente situações relacionadas a como seria as mortes, a vários rituais. E um deles era o chamado rasgar as vestes. Eles rasgavam as vestes como símbolo da morte, justamente para identificar essa questão relacionada à morte e à alma da pessoa que não está mais no corpo. Por isso que quando você vê o versículo de número 11 dizendo assim, então cada um deles receberam vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse por mais um pouco de tempo. Então, neste livro, ele fala que receber vestes brancas estava relacionada a receber vestes, porque era como se a pessoa estivesse desnudo após a morte. Aí isto nos traz a ideia, justamente devido a quê? Que há uma vida após a morte, há um estado intermediário após a morte, não há o aniquilacionismo, e não há também o chamado sono da alma, como você citou. Há uma vida realmente após a morte. Então, essa forma de João escrever era para demonstrar que, uma vez que eles morreram, eles foram desnudados, e uma vez que eles chegaram do outro lado com Deus, receberam vestes, ou seja, não estavam nus. Então, essa mensagem é a mensagem do evangelho de consolação. As vestes, o comentarista vai dizer que é uma túnica que demonstra como recompensa, pois não terão um corpo glorificado como os salvos, mas o símbolo aqui seria esse, para demonstrar justamente que, uma vez que eles morreram, ou seja, desnudaram eles, ao chegar diante do Senhor, eles recebem vestes, ou seja, recebem vestes e foram colocados roupas em suas vidas para demonstrar esse novo relacionamento com Deus, professores. É uma benção, professor, mas nós já estamos chegando ao fim, né? Para demonstrar que ainda teria muita coisa para falar, mas aqui, como nós estamos, professores, apenas para trazer subsídios ao professor, nós não vamos comentar a aula, não vamos dar uma aula aqui para o professor, né, professores? Porque no domingo o professor vai fazer esse comentário, mas a nossa vontade é justamente explicar, falar, e se realmente fôssemos deixar aqui à vontade, os irmãos aí teriam 3, 4, 5 horas aí, né? Mas vamos chegando ao fim, nossas considerações finais, professor Francisco. Amém, querido professor, presbítero Otoniel Félix de Faria, querido professor, diácono Moab Santos, Otoniel Félix de Lima, Moab Santos de Farias. Queridos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu termino dizendo o seguinte:
que eu rejeito tudo isso aqui. Tudo que está apresentado aqui no subtópico número 2, consolo e descanso para os mártires, tá? Não quero esse refúgio, eu não quero esse galardão, eu não quero essa vingança, eu não quero esse descanso. Vingança que é um anjo do Senhor que irá, né, nesse período da tribulação, vingar os mártires, não, o sofrimento deles. Eu não quero também essas novas vestes aqui, como o senhor disse, uma túnica que será dada como recompensa aos mártires, por não ter negado o Senhor, né? E não quero mesmo. O que eu quero é um corpo glorificado, né? Eu quero um encontro com o Senhor nos ares. Eu quero viver esse momento, como estão dizendo por aí, eu acredito que esta geração do arrebatamento, eu quero esse encontro com o Senhor. E lá eu quero ver o Senhor, lá eu quero ver o professor Moab, Santos de Farias. Graças Eu a quero me regozijar com o meu pastor, eu quero ver minha esposa lá, eu quero adorar o Cordeiro, eu quero participar ali daquele momento, né, do tribunal de Cristo. Isso aí eu não abro mão. Esse galardão aqui, né, que será o reinar com Cristo por 1000 anos. Eles que Amém. estão aqui, sabe, nesse contexto aqui de grande tribulação, nesse sentido aqui deles estarem lá porque passaram por aqui, eu não quero. Então, ou seja, que Deus abençoe em nome de Jesus. Quero no contexto de que eu estarei no tribunal de Cristo, lá nas bodas do Cordeiro, e de lá eu estarei com o Senhor reinando. Amém. Aí sim. Então, que Deus abençoe todos em nome de Amém. Jesus. Amém. Parabéns, professor Francisco, pelo comentário feito, porque é um alerta para os alunos, né? Se não subir no arrebatamento da igreja, a situação vai ser complicada na grande tribulação, né? Então, quem não gosta da morte, que lute para subir no arrebatamento, né? Verdade. Então, claro, a gente sabe que nosso corpo ele é sujeito à morte física, mas a igreja de Deus, seu alvo é subir no arrebatamento. Nós não estamos aqui na esperança de passar pela grande tribulação e entendemos biblicamente que a igreja não passará pela grande tribulação. Que seja uma aula de alerta, que os alunos possam se envolver. E, professor, caso tenha algum comentário a fazer, deixa seu comentário para que a gente possa ir acompanhando durante a semana. Amém, verdade, verdade. Então, aqui na lição de hoje, nós tratamos sobre os mártires deste período tribulacional, esse período que vai envolver um período de uma enormidade, vamos assim dizer, de problemas, dificuldades, será enorme. Jesus disse que seria um período como nunca houve na Terra, certo? Então, tratamos aqui, pontuamos quem são os mártires escritos no Apocalipse, explicamos a consequência, a causa e as consequências do martírio. Também mostramos o clamor desses mártires, que eles, como vocês falaram, eles clamavam por vingança, mas a vingança aqui era a justiça de Deus atribuída àquela situação. Então, nós estamos gratos a Deus pela oportunidade, que o Senhor Deus abençoe cada um de nós e cada um de você que está aí nos ouvindo. Te damos graça, Senhor, no nome de Jesus.